os dados públicos e a LGPD, cuidados nas publicações e nos acessos de terceiros. A palestrante doutora Rosângela Penteado, profissional com 20 anos, sólida experiência em assessoria e consultoria jurídica na área de governança, tendo atuado na elaboração e revisão de estatutos, regulamentos, regimentos, contratos, atos normativos e de licitação, atas de relatórios, elaboração e revisão de fluxo de atividades, manuais de procedimentos, códigos de conduta, políticas internas, emissão de pareceres para atuação preventiva, suporte às questões de governança corporativa, compliance e de proteção de dados pessoais, LGPD e ESG. Doutora Rosângela é palestrante sobre temas relativos à governança, proteção de dados, preceitos éticos, compliance e de legislação em saúde. Co-escritor do livro Série Previdenciária Privada, O Caminho das Pedras, trilhado por dirigentes e consultores, capítulo 14, Gestão de Risco e Proteção de Dados, editora Nelpa, 2022. Doutora Rosângela é graduada em Direito, especialização em Previdência Complementar pela FGV e MBA em Gestão de Entidades. Atuou na assessoria jurídica do IPREM, RPPS do município de São Paulo, na elaboração de normativos internos, mapeamentos de processos, elaboração de pareceres e de fundamentos jurídicos, para subsidiar as defesas da Procuradoria do município. Atualmente, atua como advogada associada do escritório J. Morales Advogados Associados. Recebam a palestrante com uma salva de palmas. Bom dia a todos. Quero agradecer os congressistas aqui presentes, espero que vocês estejam aproveitando o congresso. E quero agradecer, né, a PEPREM, em nome do Daniel, mais uma vez pelo convite, né? Eu estive presente lá em Lindóia, né? Nós falamos já sobre o tema na época, nós falamos um tema mais introdutivo sobre LGPD, estava no início, mais conceitual, né? Então, eu acredito que agora todo mundo já conhece a LGPD, todo mundo já está, né, por dentro do conceito, tá certo? Levanta a mão aqui para mim, por favor. Quem conhece, quem tem o conceito. E quem ainda nunca ouviu falar, ou se ouviu, não ouviu tecnicamente, assim, é importante, por quê? Porque, assim, eu vou me pegar mais na parte conceitual, ou vou dar mais a parte prática para vocês do que é o foco da palestra. Então, acho que a gente está mesclado aqui, certo? Tem muita dificuldade lá no dia a dia? Como é que tá? Né? Sim, exatamente. Então, assim, eu vou ter que me apegar a uma questão conceitual um pouco, e depois a gente parte mais para o foco da palestra, né, que são esses riscos de compartilhamento de dados indevidamente, assim, tentando resumir, né, o que a gente pode fazer para evitar, né, para que a gente não acesse, não compartilhe, não, enfim, não trate o dado, né, do servidor, de maneira indevida, né? A gente tem que seguir os protocolos determinados pela legislação e as regras que a gente tem dentro do instituto. Você pode começar, por favor, rodando? Aqui já tem a minha apresentação, né? Já feito pelo nosso amigo, pode pular. Então, a LGPD é uma lei que ela vem dispor sobre tratamento de dados, né? Então, assim, aqui a gente, desculpe, né? A gente vai ter que ficar na parte conceitual, vamos ter que ler um pouco, mas assim, como tem muita gente que ainda não conhece, né? O Daniel me falou que tem muita gente nova, né, no congresso, que está participando, está estreando, né? Então é sempre bom a gente pegar essas questões conceituais. Então, a lei ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado.
com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, livre desenvolvimento e de personalidade da pessoa natural. Parece chato, complexo, mas vamos tentar colocar na prática, né? O que que é um dado? É só o número do CPF? Quem acha que é só o número do CPF? O do RG? Não, né? A fotografia da pessoa é um dado? É, sim, a imagem dela é um dado. A informação dela, onde ela trabalhou, a origem de família, a opção sexual, é um dado? Sim, né? Então, assim, a gente consegue traduzir essa chatice aí, né, definida pela lei dessa forma. Então, sempre que eu tiver tratando de alguma informação sobre a pessoa, seja ela meio digital, seja um documento, né, um atestado que você deixou ali em cima da mesa, esqueceu e foi embora, você está deixando um dado da pessoa ali, exposto. Entendeu? Então, sempre, não é só, LGPD é só questão de tecnologia, da segurança da informação. Ah, não, não é. É tudo que a gente lida, né, no dia a dia com as informações do servidor, com as informações do beneficiário. Entendeu? Alguma dúvida até aqui? Entenderam o conceito de dados? Então, é isso, né? Então, sempre que a gente... E tratar dados não é só levar, fazer o cadastro, né? Sempre que eu vou manusear, acessar um dado, é tratar dado, né? Então, sempre a gente sempre lembrar que sempre que a gente estiver diante de uma informação, a gente precisa tomar cuidado. O próximo, por favor. Por que surgiu a LGPD, né? O mundo cada vez mais tecnológico, mais avançado, que começaram a ter vazamento de dados. Quem lembra daquele exemplo clássico lá do Facebook que vazou? Depois vieram questões internas aqui, né, de vazamento de dados, e o Brasil, na intenção de participar internacionalmente da OECD, ficou durante muito tempo lá nas casas do Congresso, criando uma lei para que a gente nos tornássemos aderente à proteção de dados internacional. Ah, tá, mas por que eu preciso dessa proteção de estar aderente à proteção de dados internacional? Porque o mundo é globalizado. E se eu tenho uma empresa lá no exterior que ela está aderente, ou seja, ela implantou todas as ferramentas, né? Isso funciona para tudo em governança corporativa, né? Mas o nosso foco aqui é proteção de dados. Se ela está aderente a toda, né, ela fez a tarefa de casa, comprou ferramentas de tecnologia, treinou seu pessoal, implantou melhorias, implantou normativos. Se ela vem montar um parque tecnológico dela aqui, um parque industrial, ela vai procurar saber se aqui no Brasil tem essa proteção, porque se ela tem essa necessidade para estar instalado na Europa, para estar instalado em outros lugares, e aqui não tem, então nós vamos perder mercado. Então, o Brasil, na intenção de se internacionalizar e também a necessidade dessa proteção de dados, né? A gente vê que cada vez mais se faz necessário, né, a regulação, principalmente no mundo da tecnologia e da internet, a ter acessos, porque hoje você consegue formatar contratos, formalizar questões financeiras através dos dados. Há confirmidade e acaba, né, por se dizer assim, ainda que né, com fraude e tudo mais, formalizando aquela situação, aquele negócio. Então, é extremamente importante que haja mecanismos para proteger as pessoas, né? Então, essas utilizações desses dados, elas passaram por pesquisas, por análises, e precisa, teoricamente, né, depois da formação da Agência de Proteção de Dados, eles acompanharem toda essa questão para que se tenha mecanismos e legislação suficiente para essa proteção. Tudo bem? Entenderam o contexto da necessidade? Pode pular. Então, quais são os personagens, né, que a gente vê lá na legislação? Né? A gente tem o titular do dado, né, que é
o consumidor, traduzindo aqui para vocês, o servidor beneficiário, né, do instituto de vocês. A gente tem o encarregado de dados. Quem aqui tem algum DPO aqui? Alguém conhece? Oh, muito bem, parabéns. Tem mais alguém? É? E alguém contrata terceirizado lá no instituto? Tem alguém que contrata DPO terceirizado? Só temos um exemplar aqui, né? Mas tá bom. Desculpe, você é de qual instituto? É? Parabéns. Muito obrigada. Pode me auxiliar aqui, tá bom? E temos os operador. Quem que é o operador do dado, né? É todo mundo que está acessando, né? São vocês, os servidores, são os prestadores de serviços, são os fornecedores que estão fora, né, de lá do instituto e que vocês compartilham dados, é o prestador externo. Então, todo mundo que tem acesso ao dado é um operador. Tem a empresa, né, que esse desenho aqui é o clássico lá da legislação, que no caso de vocês é o instituto onde vocês trabalham, ou ainda, né, a prefeitura, e, enfim, aonde tem. E tem o controlador. Quem que é o controlador? Qual a diferença do controlador para a empresa, para o instituto? É quem está no acesso, no contrato do dado, né? Quem é o responsável por por colher aquele dado perante o consumidor. Por exemplo, vocês têm um instituto, vocês fazem o cadastro dos dados, então vocês são o controlador. Aí vocês, por alguma razão, têm um prestador que vocês terceirizam algum trabalho e que ele tem acesso a esses dados, certo? Então vocês são o controlador, o operador e ele é o operador, entendeu? Então, assim, a gente tem várias figuras aí dentro da legislação, né? A responsabilidade do operador, do controlador, o controlador não se exime da responsabilidade quando ele passa para um colaborador, para um funcionário, para um terceirizado. Ele continua responsável pela ocorrência de um tratamento indevido de um dado. Continua uma responsabilidade solidária. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode passar. Aqui a gente tem a definição dessas pessoas que a gente conversou aqui, né? Como tem muita gente que ainda está, né, a novidade, então eu vou fazer uma leitura. Então, o titular é a pessoa natural a que se referem os dados pessoais que são o objetivo do tratamento. O controlador é a pessoa natural ou jurídica, né, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Lembra? Aquele que é o responsável, que toma as decisões, né? O operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador, pelo operador, para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares perante a Autoridade Nacional de Dados. E tem os agentes de tratamento, né, que pode ser o controlador, o operador, enfim, todo mundo envolvido na cadeia do tratamento de dados, né? Não sei como funciona lá no instituto de vocês, mas assim, como eu tenho conhecimento, né, um pouco da operação do dia a dia, normalmente a gente faz, né, o cadastro. Tem muitos institutos que às vezes até importa o cadastro do próprio órgão, né, no caso de vocês, né, dos municípios, das prefeituras. Então, vocês importam, vocês fazem. Já vi muitas vezes ter que customizar esses dados, ou seja, chega lá, tem que alterar, porque está faltando informação, tá faltando complementação, às vezes não tem os dados todos que vocês precisam, vocês vão customizar aquilo ali para o dia a dia de vocês, né? Isso normalmente está dentro de um sistema que quem dá suporte nesse sistema está de fora. É outra empresa, outro prestador, certo? Então, você vê a cadeia, né? Estou dando um exemplo de cadeia de dados. E para operacionalizar, fazer a folha de pagamento, conceder benefício, vem pessoas, né, cedidas de outros órgãos, concursadas, terceirizados, prestadores de serviço externo, certo?
Então, todo mundo estão acessando aqueles dados. Então, há um compartilhamento de dados, há uma cadeia de dados, desde o momento em que eu colho aquele dado junto, né, com o servidor, trato ele durante a vida ativa, né, trato ele durante toda a fase de concessão de benefício, trato ele quando ele falece, vem os beneficiários no direito pensão, trato todos aqueles dados dos beneficiários e chega ao fim. Aí eu tenho que dar um destino. Qual que é esse dado? Ele pode permanecer? Não, eu tenho que dar um destino adequado, que serão os exemplos que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Então há uma cadeia, como a gente costuma dizer popularmente, do berço ao túmulo, certo? E nessa cadeia de tratamento de dados, há todo um cuidado a ser observado. Eu não posso dar tratamento, finalidade diversa daquela que se espera, do objetivo, né? Vamos para o próximo, por favor? Quais são os direitos do titular de dado? Então, a pessoa que forneceu o dado, lá no início, lá no cadastro, ela tem direito a alterar esses dados? Quem acha que sim? Tem, né? Ela tem direito a saber como esses dados, para que servem os dados? Alguém já se questionou aqui, quando foi na farmácia e pediram o CPF para ter desconto? Alguém já se questionou? O que eles querem, nosso CPF? Né? Então, a gente tem direito, você tem direito de chegar e perguntar. Todo lugar que você for fazer, né, preencher dados, você tem direito de saber, mas por que você está me pedindo esses dados? Qual a finalidade? Então, tem que ter todo o dado que a gente vai colher, que a gente vai ter sobre a nossa responsabilidade, tem que ter uma finalidade. Eu não posso ficar enchendo de dados, enchendo de informação. Por quê? Quanto mais informação eu tiver, mais responsabilidade eu tenho, mais risco de vazamento e de tratamento indevido. Então, eu preciso ter finalidade. Então, é um direito do titular a confirmação do dado. O direito a acesso. Ele tem direito a acesso, a saber quais são os dados. Ele passou esses dados, ele nem lembra mais, mas ele tem direito. Ele tem direito, ele tem uma ferramenta, seja ela sofisticada, que ele mesmo entre no site e altere, ou seja ela um formulário. Ele tem direito a qualquer momento, ele casou, ele ficou viúvo, ele mudou o grau de formação, ele tem direito a qualquer momento, é facilitado isso para ele? Entendeu? Eu não posso pôr barreiras para que ele tenha acesso, para que ele altere os dados dele. Então, assim, é um direito dele de acesso, de correção, anonimização de dados. Ou palavrinha feia. Quem aqui imagina o que seja anonimização de dados? É até difícil de falar, né? Hã? Então, o que acontece? É a gente tentar minimizar o acesso e minimizar a informação, ou seja, que terceiros leiam aquilo. Eu sei que é muito sofisticado, né? Alguém da área de tecnologia aqui para me ajudar? Tem ninguém da área de TI? Né? Então, a gente consegue ter na base de dados, nas ferramentas de tecnologia, ferramentas que vão dificultar que terceiros entendam aquilo. Ou seja, vai aparecer para quem realmente precisa tratar aquele dado, entrar ali no cadastro para alterar um benefício, conceder um benefício, fazer alguma pesquisa para conseguir executar o seu trabalho. Se outra pessoa que não tem aquele acesso, não está naquele perfil entrar, ela não consegue acessar, entendeu? Não tem porque o cara lá do financeiro, no sistema dele, ter acesso, que ele só faz pagamento, só paga boleto, ter acesso ao cadastro, aos dados de todo o instituto. É desnecessário. Então, só mesmo então a gente consegue anonimizar dessa forma, né? Implantando ferramentas de controle para que terceiros, para que quem não esteja ali na finalidade do tratamento não tenha acesso. E compartilhamento entre entidades públicas e privadas. Aí, né, a intenção da legislação é que a gente tenha esses dados, como a gente tem, por exemplo, o nosso número de celular que a gente porta e leva, né? Tem o chip, as informações, entendeu?
para que a gente facilite, tanto em termos de segurança, quanto em termos de facilidade, a gente consiga portar essas informações de maneira segura, entendeu? Então essa é a intenção, no futuro a gente possivelmente terá essa facilitador de um banco de dados que a gente vai conseguir, né, portar. Hoje, né, muita gente já usa, né, a assinatura Gov, que é, né, a nossa assinatura, nosso reconhecimento é um dado nosso. Então a gente tem que eh, a sociedade precisa, né, que o legislador, que o Estado acompanhe essa questão, entendeu? Porque é muito importante, né? Quem sabe, quem acompanha aí a questão do noticiário, a gente vê que cada vez mais eles inventam, assim, com muita facilidade, fraude para burlar todo tipo de segurança e de ferramenta para ter acesso a dados e fazer todo tipo de, né, de crime, né, de prejuízo para o cidadão. A gente vê muito na área previdenciária, principalmente com relação aos idosos. Então, assim, vocês que trabalham com essas questões dos dados, né, de beneficiários, tem que estar muito atento, né. Possibilidade de negar consentimento. Então, assim, vocês trabalham com uma finalidade do dado, certo? Mas vocês podem, qual que é a finalidade? A finalidade, assim, imagino eu, né, fora algum casos específicos, é ter no seu banco de dados os dados necessários para você, eh, calcular benefício, conceder benefício, para você, enfim, todas essas questões que são próprias dos institutos de previdência. Se a gente, se vocês resolverem um exemplo aqui, tá? Se vocês resolverem fazer uma pesquisa de satisfação de uma campanha lá, pesquisa de satisfação de como está sendo o atendimento, certo? E para isso você vai entrar em contato e você vai pedir alguns dados para saber, falar assim: olha, na faixa tal, a gente está sendo muito bem considerado o nosso atendimento, em outra faixa a gente tá deixando a desejar. Então, você vai colher dados ali que são fora do seu escopo, né? Quando você está na finalidade do negócio, da obrigação legal, né, do contrato, você está autorizando a tratar. Quando foge daquela finalidade, você teria que pedir consentimento. E você não pode ficar com esses dados lá na sua base para sempre. Você vai fazer a campanha, vai fazer lá a análise e você tem que descartar esses dados logo depois que eles foram consentidos. Entenderam? É um exemplo que eu estou dando de assim, de você praticar alguma ação fora do escopo que está na legislação, no contrato, então você teria que pedir consentimento e descartar. Principalmente com relação a dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados relacionados a menor, a opção sexual, a questão de saúde, entendeu? Então esses dados, eles têm que ser tratados com mais cuidado ainda do que os outros, que expõem a pessoa a situações que podem ser vexatórias, que podem ser discriminatórias e tudo mais. Aqui a questão da não discriminação, né, eu já dei exemplo, quando a gente tem que tomar questão hoje em dia, principalmente questão religiosa, política, sexual, porque tudo isso hoje em dia dá margem para muito questionamento, muita polarização, então a gente tem que tomar cuidado com essas questões dos dados. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser fazer uma pergunta, estejam à vontade. Pode pular. Então, para definir o que é uma operação de tratamento de dados, a gente pode dizer o seguinte, que toda operação realizada com dados pessoais é como coleta, acesso, processamento, arquivamento, armazenamento e compartilhamento, inclusive a exclusão. Tudo isso é tratamento. É aquilo que eu havia dito, né? Até um simples acesso é um tratamento de dados. Podemos pular. A gente tem na legislação 10 princípios que a gente deve utilizar para o tratamento de dado que a gente deve observar. Quando alguém aqui é da área faz normas, faz regimento, faz regulamento dentro do instituto? Muito bem. E quando a gente vai fazer
esses normativos internos, a gente tem que observar, não tem a legislação em todos os seus aspectos, né? Tem que observar. Então, nós temos princípios com relação ao tratamento. Se você for fazer a sua política de proteção de dados, todo mundo tem aqui? Acho que todo mundo tem, né? A política de proteção de dados lá no site. Então, quando a gente vai fazer a política de proteção de dados, que normalmente é o documento principal, né, da LGPD, não que os outros normativos não tenham que observar, mas ele normalmente é o documento principal. Então, a gente tem que observar a finalidade, aquilo que eu falei, ou seja, eu estou utilizando o dado para aquela finalidade, né, que é o propósito legítimo, específico e informado. Então, eu não posso pegar, ligou lá da Câmara Municipal e está querendo o dado aqui do servidor. Pode passar? Não, né? Não é essa a finalidade para qual você colheu o dado. O dado que você colheu é para conceder, processar benefício e tudo mais, né? Eu não posso informar esse dado de maneira diferente, né? Adequação, compatível à finalidade. Então, eu preciso colher os dados adequados àquilo que eu vou precisar para conceder, né, para o meu objetivo, certo? Se eu pegar uma idade errada, vai dar diferença? Vai, né? Se eu pegar, né, seria uma data de nascimento, se eu pegar um número de dependentes, né? Então, assim, a gente tem que se atentar para aquela finalidade que a gente está, né? Aquela necessidade. Aqui, a necessidade, que é a utilização do dado extremamente necessário. Livre acesso, que é o princípio que eu falei para vocês, que a todo momento ele tem direito de acessar os dados. Isso tem que ser facilitado, né? Eu não digo que todo mundo tenha que ter uma super ferramenta, mas nós temos que ter mecanismos, sejam eles dos mais simples ao mais sofisticados. Nós temos que ter ferramenta para que ele tenha acesso. Qualidade dos dados, que eu estava falando, né? Que é bem parecido com a adequação, que é a exatidão dos dados, a clareza, a relevância e a utilização. A transparência, né? Esse princípio é complicado, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ter a transparência das informações claras e precisas, eu preciso da segurança, né? Então, assim, é o grande desafio, né, na proteção de dados, porque principalmente, né, a gente vai falar aqui, né, mais para frente, você, né, tem a legislação específica, né, do serviço público, que é a transparência, né, de informações, né, que vocês têm que fornecer informações. Ao mesmo tempo, você se depara com uma lei que tem que dar direito ao cidadão de ter acesso aos seus dados, né, e de ter ao sigilo e a garantia dos seus dados, entendeu? A gente tem que trabalhar sempre nessa corda bamba, né? Segurança, né? A segurança, gente, ela vai de acordo com o que a gente pretende, do nível de segurança que a gente quer alcançar, certo? A gente tem que avaliar o risco, né? Se a gente mora num lugar em que tem mais assalto, que tem mais, que o nível, né, de insegurança é maior, o que vai acontecer, né? Você vai colocar cadeado, você vai colocar cerca elétrica, você vai colocar câmera, você vai colocar tudo que você puder para garantir essa segurança, certo? Mas eu não tenho condição de pôr uma câmera, eu não tenho condição de pôr um alarme. Eu só tenho condição de pôr um cadeado, tudo bem. Mas é de acordo com aquilo que você quer investir na sua segurança. A proteção de dados é a mesma coisa, né? Eu tenho um bom arquivo que tem senha, né? Eu faço um arquivo que só vai entrar ali quem tem autorização. Então, eu coloco uma senha. Eu tenho, nos meus sistemas, na minha internet, ferramentas que a própria legislação recomenda, as ISOs, para que eu tenha segurança da informação. Eu faço teste, né, o pessoal da área de TI aqui, eu faço teste rotineiramente, né, para ver, eu testo a minha segurança da informação. Então, assim, você precisa analisar que ambiente de exposição você está para ver o nível de segurança que você precisa, né? Se eu moro num lugar onde, igual eu ia no interior, na casa da minha avó, há muitos anos, em que meus primos chegavam com a bicicleta, a casa estava aberta, a bicicleta ficava na frente, a porta da casa ficava aberta e a gente
dormir era todo mundo assim. Hoje em dia, eu acredito que sejam poucos lugares que dê para você fazer isso, não é? Então, por quê? Porque diante do nível de incerteza e vulnerabilidade, eu tenho que aumentar a minha segurança. Então, se eu tenho lá na minha base de dados sistemas que, né, eu tenho uma base enorme de dados, né, eu compartilho esses dados com outros fornecedores, com outros prestadores, eu pego o dado de lá de um lugar, levo para o outro, enfim. Não basta você só colocar a segurança no seu computador, na sua máquina, no seu sistema. Você exige que aquele prestador, que aquele parceiro, que aquele outro também tenha segurança, porque senão você se contamina, não é? Não basta você colocar a ferramenta dentro da sua casa. Se o teu vizinho, você coloca lá o cadeado, a câmera, e o teu vizinho tem um murinho desse tamanho entre a sua casa e a dele, a sua não adianta nada. Não é verdade? Porque o bandido vai entrar pelo portão dele e vai acessar a sua casa. Então, essa questão de segurança é isso, é pensar dessa forma, né? Ou seja, eu tenho vulnerabilidade, eu tenho coisas que podem ser invadidas e retirar o meu dado de maneira indevida? Tenho. Então tá, o que eu posso fazer em termos de segurança da informação, de aqui dentro, né? O seu pessoal está sendo treinado para que a hora que ele pega aquele documento que ele vai fazer a análise, ele deixa em cima da mesa e vai embora. Ou ele tem uma orientação que ao terminar o trabalho, ele tem que colocar aquilo no arquivo de novo, para que só tenha acesso a quem realmente está autorizado. É difícil fazer isso? Não. É, é, sabe? Ele está sendo orientado que ele não pode pegar e ficar compartilhando informações do trabalho no WhatsApp pessoal, não pode ficar criando grupo, não é? WhatsApp, não é verdade? Assim, a ferramenta nossa de tecnologia, o nosso telefone pessoal é para uso pessoal. Não posso ficar compartilhando dado, né, interno de trabalho, né? A gente tem e-mail, enfim. Aqui, não sei se a gente tem, espero que esteja presente, gestores e coordenadores, chefes de maneira geral, né? A gente tem que rever essas questões, entendeu? É uma palavra que vocês podem entender num duplo sentido, mas chama-se promiscuidade, né? Toda vez que eu troco informações de maneira indevida, eu estou num processo de promiscuidade, ou seja, de mistura, né? É que a palavra é usada de maneira, né? Tem uma conotação, talvez, de uma maneira pejorativa, mas é isso, promiscuidade é isso. Eu não sei aonde que está a obrigação de cada um, está misturando o pessoal com o trabalho, está abrindo brechas, porque todo aquele investimento em segurança da informação, em treinamento, se esvazia, entendeu? Então é isso. Então a gente tem que essa questão da segurança não é só, sabe, responsabilidade da TI, né, da tecnologia da informação, é responsabilidade de todos nós, né, a gente pegar o documento, manusear, não sair falando, né, da vida lá de quem você viu lá, entendeu, lá no prontuário, não sair falando no almoço para as pessoas que estão lá num outro departamento que não tem nenhuma ligação ali com a base de dados. Então, assim, esses treinamentos simples que vocês, né, essas coisas simples que vocês podem, que se caso vocês não tenham condições, recursos para investir em coisas mais sofisticadas, há mecanismos, são cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, né, de proteção. É a prevenção, né? É isso que a gente está falando aqui. Adoção de medidas para evitar danos aos titulares, né? A gente chegar hoje, por exemplo, amanhã, né? Segunda-feira, né? Porque vocês vão aproveitar o final de semana, aproveitar o congresso. Chegar segunda-feira lá no instituto, vamos fazer um planejamento aqui para a gente compartilhar a informação que a gente recebeu lá no congresso sobre tratamento de dados, né? Vamos ver o que que a gente pode fazer. É impressão, né? O pessoal imprime documento e deixa lá na impressora. Esquece de pegar. Aí vai o outro do outro setor lá, pega o documento, entendeu? Então, assim, é muito importante. Parece inofensivo, né? Mas, assim, ali naquela situação, né, que você está displicente, não pode até ser inocente, mas ali existe um perigo, entendeu? De um vazamento de um dado indevido, né? Eu tenho um exemplo que a gente ouviu muitas vezes de uma pessoa que tinha
uma doença contagiosa, a menina imprimiu o atestado, era RH, né? Imprimiu o atestado, deixou na impressora, era internamente, né? Aí foi embora, a outra pessoa viu e saiu espalhando para a empresa inteira. Uma pessoa processou a empresa, teve dano moral e tudo mais. Então, assim, a gente pode até achar que é uma coisinha boba que está ali na impressora, mas não é. Então, assim, tomar esse tipo de cuidado e levar, né, vocês que disseminar esse conhecimento dentro do instituto. E a não discriminação, né, é óbvio, a gente não pode se utilizar da informação que a gente tem para, sabe, criar esses ambientes polarizados, né, que sobre questões religiosas, questões políticas, questões, sexuais, entendeu? O mundo hoje está tudo muito complicado, né. Então, assim, tem que se atentar muito a essa questão da discriminação, né. Zelar pela imagem, né, daquele trabalho que você está fazendo, daquele lugar onde você está trabalhando. Porque uma situação como essa pode comprometer muito a imagem, a reputação, né. Nós vamos falar de reputação adiante, né, a gente, sabe, né, assim, vocês imaginem, né, quando vocês pensarem em reputação, imaginem, né, os casos dos jogadores, né, quando tem alguma notícia sobre eles, o quanto isso impacta na carreira, impacta na vida. Então, assim, tem coisas que acontecem, né, que mancham a reputação de uma pessoa, de um organismo para sempre. Então, sempre pensar nesse sentido, né. E a responsabilização na prestação de contas, né. Se ele o titular do dado tem direito de saber como os dados estão sendo prestados, você tem a responsabilidade ao tratar esse dado, ao compartilhar. O compartilhamento, gente, ele é muito perigoso, né. Por isso que eu falo, não basta você fazer a sua lição de casa, você precisa que ao con ao contratar, ao compartilhar isso por, né, os institutos, né, os órgãos públicos costumam fazer muito convênio, né, com outros órgãos e tudo mais. Vocês precisam atentar a quem trabalha aqui com essa parte, se atentar para na hora de fazer essa formalização, né, colocar essa questão, verificar, como que vocês, né, qual é o que nível de segurança de informação vocês têm, né, como que vocês trabalham, entendeu? Tentar de uma maneira, dentro daquilo que é possível ser feito, zelar por aquilo que vocês estão fazendo, que é dar segurança aos beneficiários, os servidores de vocês. Certo? Alguma dúvida até aqui? Pois não? Empréstimo. Sim, tá bom, é. Tem mais. Sim. O ideal é minimizar esses dados, né, entendeu? E a gente ter aqui, por exemplo, eu não sei, alguém já tentou, por exemplo, puxar, uma conta que, eh, é do pagamento de boleto de luz, de consumo, essas contas, né, quando você não é o titular do dado, quando você não é o titular da conta, você não consegue a segunda via, né, do boleto, você entendeu? Com todos os dados. Normalmente você consegue só o código de barra para você fazer o pagamento. Desculpa, eu não estou usando aqui. É. É porque na portaria, quando a gente publica a portaria de concessão do benefício, tem os dados da pessoa, CPF, né? Sim, eu sei Mas, como é que é. então, às vezes, a pessoa, não que a gente está compartilhando, mas a gente tem que tornar da Sim, publicidade é lá. o que eu falo, é o grande desafio de vocês, né. Isso. E É. aí, às vezes, os bancos buscam isso no diário oficial, né? A gente Sim, não usa sim. essas informações. O que tem lembra da questão da necessidade, né, o que você tem necessidade diante da legislação de publicar, né, eu não sou aqui a especialista em direito público, né, eu conheço a minha área é a previdência, né, e a área de governança. O que você tem lá no direito administrativo de obrigação do direito público, né, você tem que cumprir, né.
Porque você está com uma obrigação legal. Não tem jeito. Se eles usam isso de maneira indevida, o que pode se fazer é tentar aí já um trabalho que a sociedade, né, vá e exija que isso modifique, né, modifique a legislação para que não prejudique. O que você não pode colocar é além do que a lei já determina, entendeu? Porque daí você está desviando a função, entendeu? Então, assim, é o grande desafio, né, do direito administrativo que zela pela transparência, que é um princípio do direito administrativo, a transparência, né? E o outro princípio da legislação, que é a segurança da informação, né? Mas, pois não? Só para complementar a pergunta da colega, é, alguns institutos eles faz um sombreado em cima dos dados sensíveis. E aí, no nosso caso especificamente, a gente publica na íntegra. Então, será que teria algum problema da gente fazer esse Então, sombreamento? é o que eu disse aqui, né? Eu acho que vocês têm que verificar, né, internamente qual que é a origem dessa publicação, onde está previsto, para verificar até que ponto você pode ou não divulgar, né? Esse sombreamento, por exemplo, é uma anonimização, né? Você colocar as iniciais, você colocar a matrícula, entendeu? Porque a matrícula, teoricamente, ninguém sabe, você entendeu? Mas o servidor sabe, né? Então, assim, é uma maneira de você tentar, ou um código lá na folha de pagamento, alguma coisa assim, que o servidor vai entender, né? Mas o espertinho de fora não vai entender. Então, assim, só que isso esbarra na questão da transparência do direito administrativo. Você precisa verificar suas fontes de legislação para ver até onde você pode ou não pode, entendeu? Fechar, né? Anonimizar esses dados, digamos assim, entendeu? Mas é interessante fazer um trabalho nesse sentido, entendeu? Se essa entidade, esse instituto aí fez, possivelmente eles fizeram uma pesquisa dentro do arcabouço legal deles, do direito administrativo, direito, né, público ao qual eles estão subordinados, e verificou assim, falou, peraí, entendeu? Lembra aquela coisa que eu falei do excesso de informação? Peraí, nós estamos dando informação demais que não estamos obrigados, estamos expondo, né, os nossos beneficiários, entendeu? É direto, é incrível. Eles têm, às vezes, quando é concessão de benefício, eles sabem antes do próprio titular, do próprio beneficiário, entendeu? E já começam a ligar, né? Então, assim, né, que eu sei que eu era responsável pelos negócios da minha mãe da Previdência, e assim, eu colocava já o meu telefone e o dia inteiro, e assim, qualquer coisa, quando sai o aumento lá, né, o reajuste, é incrível, assim, eles têm mecanismos para todos os lados. Então, a gente tá sempre, eles estão sempre à frente, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento por conta de fraude, por conta de tudo isso. Pois não? Sérgio, um outro comentário a respeito, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, né? Sim, Ou afastamento por doença. Os médicos que têm, às vezes, segurado, que tem uma doença grave, né, contagiosa, né? sim. Não existe necessidade, por exemplo, do médico colocar o CID, né? Que Não. pode ser uma coisa mais, assim, discreta, né? Para não expor o servidor, né, no caso. Sim. Então, exatamente. Esses dados, por exemplo, que vocês têm de invalidez do servidor, isso daí é uma coisa que vocês têm que ter um controle ainda maior, porque são dados sensíveis, entendeu? Que expõem, né? Principalmente nos municípios pequenos, né, gente? Porque a gente sabe que, né, em município, dependendo da quantidade de habitantes, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado para que não tenha acesso. Eu trabalhei numa entidade há muitos anos que tinha na mesma entidade, era plano de saúde, previdência, e a gente que era empregado usava um plano de saúde de autogestão, entendeu? Aí, dependendo do assunto, a gente ficava até meio desconcertado de ir no médico, de saber, porque ali na hora do pagamento, né, na hora da guia, o pessoal ia saber, entendeu? Mas por quê? Porque assim, tinha muita gente acessando, entrava no sistema de saúde, todo mundo que trabalhava na área de saúde não precisa, só vai entrar no sistema lá de auditoria para saber o que tem ali, quem é da área de auditoria, não precisa a pessoa que faz pagamento, do cadastro, do atendimento, ter acesso a tudo isso, entendeu? Aí fica todo mundo sabendo, entendeu? Porque as conversas andam, né? O que mais funciona na empresa é rádio peão, não é? Nos lugares. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas questões. E como que a gente combate esse tipo de coisa? Com treinamento, com conscientização. LGPD, proteção de dados, não é uma coisa pronta, é para todo dia. A gente tem que estar sempre treinando, porque todo dia entra gente nova,
A gente está sempre treinando, sempre melhorando os nossos procedimentos, entendeu? Não é uma coisa pronta, aí eu fiz o projeto de adequação, acabou, põe lá e não. É para como todo aspecto de governança, né, de controle, de compliance, é todo dia, é sempre, tem que estar sempre melhorando. É de melhoria contínua, tá? Oi. Próximo, O problema dessa questão do que constar aqui. aqui. Gente, desculpa, vocês estão falando e eu não estou perguntando o nome de onde é, por favor. É Majolínio, É, de Curitiba. é bom, obrigada. De Curitiba. O problema desses dados da portaria é que a gente não tem norma, né? O município não faz, a gente não faz. Talvez, assim, ver se se o Tribunal de Contas tem alguma norma que diga o que contém. É, então, mas se a gente já tem um exemplo positivo, como ele mencionou, vocês são de onde? Desculpa? Obrigada. Se a gente tem um exemplo positivo que eles já deram, porque alguém foi e pesquisou e verificou no seu arcabouço legal que foi possível, né? Um exemplo bacana, obrigada por compartilhar, entendeu? Mas o grande problema nosso, né, da gente que trabalha, né, com RPPS, está lá internamente, é exatamente a falta de normatização, né? Talvez a gente começar a fazer essas normas, né, pedir para a PEPREM uma ajuda, é uma linha aí, né? Sim, esse trabalho de normatização é um trabalho que é chato, que é desprezado, mas extremamente, muitas vezes, né, não se dá valor, porque assim, mas é extremamente necessário, não tem como, né? Eu, quando, né, eu já fiz os projetos de adequação de LGPD, teve uma empresa que a gente começou a fazer, inclusive no início da pandemia, um grupo de saúde. E o diretor era um cara muito afoito, sabe? Ele queria porque queria que era uma BPO, então ele tinha grandes empresas lá que ele prestava serviço, e ele queria porque queria que a gente aparentemente tivesse adequado à LGPD, colocasse a política no site, o canal do DPO, que nem era DPO, e tudo certo para inglês ver, né? Aí, o que acontece? Aí veio o questionamento dessas empresas, porque elas são empresas de ambiente controlado, né? Essas empresas de ambiente controlado, SA, banco, essas empresas, eles têm muito controles e eles não vão se permitir relacionar com quem não tem, porque é aquela questão do murinho baixo. Eu boto cerca, boto tudo e meu vizinho com o murinho baixo, entendeu? Não vai adiantar nada. Então acaba se contaminando. Então o que acontece? Eles mandaram, tá, você está aderente? Preenchemos o questionário para estar aderente. Aí eles mandaram pedir evidência, né, de que estava. Então, assim, mas por quê? Porque eu não queria fazer o projeto de maneira ideal. Qual que é? Como que você começa, você, né? Primeira coisa que você tem que ter é o mapeamento das suas atividades. Se você não tiver o mapeamento das suas atividades, você não tem como fazer norma nenhuma. Porque como que a pessoa que vai fazer a norma, ela não consegue enxergar tudo aquilo que você precisa, que você tem ali no seu dia a dia. Depois do mapeamento, você vai identificar aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser retirado. Aí você consegue construir a norma, seja ela um regimento, uma norma interna, um regulamento, um manual de atividades, entendeu? Então você tem que sempre partir dessa forma. E por isso que não faz, não é porque fazer norma é teoricamente, porque não basta você pegar uma norma lá da entidade que ele está mencionando e colocar, né, do instituto que ele está mencionando e colocar na sua. Não vai funcionar. Porque lá ele tem uma realidade, lá se trabalha de um jeito, lá ele tem uma legislação, no seu tem outra, né? Então, assim, é por isso que tem essa dificuldade, entendeu? Porque tem que ser muito customizado, muito preparado para a tua realidade, né? E eu tenho uma pergunta para você, mas na verdade você já acabou respondendo, falando, né, da nossa responsabilidade nesse tratamento e transparência. Mas uma coisa que é muito comum é nós fazemos o calculatorial. Sim, O sindicato, e pense numa cidade grande como uma capital que tem 5, 6 sindicatos. sim, Eles querem os dados para fazer o calculatorial lá deles, para contestar o nosso, para comparar com o nosso, para ver se o nosso está certo, se a nossa reforma da Previdência está certa, com base no cálculo que a gente contratou lá do nosso atuário, né? E e a sim, gente já. e é uma coisa que você usa muito dados, né? Porque Isso. você, para calcular longevidade, tábua de sobrevivência e tudo mais, você precisa de dados, né? Então, como passar esses dados da folha Hum. dos servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas, dos dependentes, para o sindicato fazer lá. Primeiro você precisa ver a legitimidade, né? A gente teria que analisar legalmente se existe essa legitimidade deles para isso, né? Primeiro isso.
né, de forma administrativa. Se eles entrarem judicialmente, aí está lá no judiciário e tem os mecanismos de sigilo no judiciário. Primeiro precisa analisar a legitimidade, né? Tem legitimidade para isso? Depois você pode fazer exatamente aquilo, né? Como uma sugestão. Não conheço sua realidade, mas assim, falando agora o que você me está dizendo, sugerindo, fazer termos de compromisso no sentido de que eles se responsabilizem. Confidencialidade. Confidencialidade, termo de compromisso, exatamente. Entendeu? De que eles se responsabilizam perante a lei, porque eles se tornam operadores, entendeu? Junto com vocês. Então, assim, você tem que ter todos esses mecanismos de que vocês vão. Ah, mas eles vão cumprir? Não sei, mas você está se resguardando, entendeu? Fazendo isso. Então, assim, primeiro tem que analisar essa legitimidade, que não é o caso aqui da gente entrar nessa questão, né? E você está compartilhando, então aconselho que você faça essas questões, entendeu? E uma outra, desculpa, só mais um exemplo também que eu lembrei, é o próprio atuário contratado, atuário externo. Sim, no No contrato com o contrato. atuário você tem que ter todas essas cláusulas, né? De confidencialidade e responsabilidade. Inclusive, você pode até fazer, acredito que vocês façam licitação, pode fazer na licitação exigências de ferramentas de segurança que você eventualmente usa, que eles tenham também. Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom dia, meu nome é Márcia, eu trabalho na SPPrev. É só a título de colaboração, né? Eu faço Sim. parte do comitê da LGPD lá. Que legal, parabéns. Olha, vocês têm um comitê, hein? Já É. estão bem evoluídos, né? A gente começou há pouco tempo, mas a gente já está fazendo funcionar. E uma coisa que me incomodava muito, principalmente porque eu trabalho na área judicial, a gente publica portarias, né? Eu Sim, sempre sim. ficava preocupada, nossa, a gente coloca muito dado, né? Então eles estavam falando sobre isso, a gente passou a identificar o CPF com X em alguns Sim, números sim, para poder sim. identificar. Anonimização, né? RG, É, isso. é. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que se a gente tem que cumprir a questão da transparência na área administrativa, mas a gente tem que cumprir a LGPD, então a gente tem que mesclar as duas coisas. Sim, o desafio, né? Você está dando a transparência, mas você está Sim. limitando para não. Obrigada. Aí, bom? ó, um exemplo para vocês, né? Pois não? Você vai ter que me deixar até meio de meia, porque as perguntas antecipadas. Olá, bom dia, Rosângela. Tudo bem? Tudo Adriano, bom. da ABC Prev. Trazendo um pouquinho para a prática dos regimes próprios, principalmente dos regimes próprios de menor porte, e ainda na linha da Majoli, nós temos ali 3 grandes prestadores de serviços. A gente tem o prestador de serviço de ERP, que é o que processa a concessão de benefícios, folha de pagamento, o pessoal da atuário, cálculo Sim. atuarial, e o pessoal de investimentos, que pega as informações também. E depois a gente tem lá a Cadprev, etc, etc. Na implantação ali, né, no chão de fábrica do RPPS, a gente, aí contar com a sua experiência, a gente vem com regulamentações Sim. e a gente dá a atribuição da responsabilidade de acompanhar essa regulamentação para algum departamento específico, como, por exemplo, um controle interno, né? Pergunta 1, se a gente tem que eleger alguém. Tudo bem, a gente tem a SPPrev, que é Estado de Sim. São Paulo, é outro mundo, Outro digamos nível, assim, né? né? Outra Porque a gente, estrutura, né? 70, Mas você tem, 80%, mas também eles têm um volume sim, enorme, por né? escolher outro, Sim, tem estrutura, mas também a se- responsabilidade é grande, né? O volume. 70% é como Ubatuba, Ilhabela, Cotia, né? O pessoal aqui de General Salgado falando dos tamanhos dos Catanduva, institutos, Catanduva, né? meus Como amigos trazer aqui. isso para a prática com essa estrutura pequena? Se eu atribuo isso ao controle interno, pergunta 1, ou se eu posso, por meio de regulamentação, utilizar alguma estrutura de LGPD que é o município, que a prefeitura tem aí. Só para É. deixar o pessoal um pouquinho na prática quanto à realidade do tamanho dos municípios. Tá? É, Obrigado. obrigada pela colaboração e pela fogueira que você colocou, né? Eu primeiro aconselho a você não usar a do município. Por quê? Você pode até observar, você pode até partir, ler e tudo mais. Por quê? Porque o município ele tem uma finalidade totalmente diversa do instituto, né? Então não basta você pegar lá o do município e colocar no seu, porque é uma realidade totalmente diferente. Nem de outro instituto vai ser igual. Lógico que você não tem nada, você pode olhar o do colega lá do outro instituto e adequar ao seu. Mas assim, o do município eu não aconselho, porque a realidade, a finalidade é completamente diferente, né? Agora, com relação à atribuição
de responsabilidade. Eu acho que, assim, independente da gente ter ou não uma estrutura grande no instituto, uma área de controle, a gente não precisa de um grande aparato para fazer um comitê, por exemplo. Eu posso pegar pessoas de diversas áreas e formar esse comitê, porque o comitê ele não tem uma função administrativa, né? Ele tem uma função de aconselho, de acompanhamento. Então, se você não tem uma área de controladoria, se você não tem uma área de compliance, você pega as pessoas mais envolvidas lá no cadastro, lá onde estão as informações financeiras atuárias, né? E faz esse comitê de informação. Com relação aos terceirizados, né? A folha de benefícios, a questão financeira, é a questão de você, na contratualização, né? Você ter as cláusulas, né? Se você, enfim, tem muita gente que usa convênio, usa, né, parcerias e tudo mais, ou faz licitação contratando. Então, assim, é na hora da contratação. E se você já fez e não tem, revisar, né? De repente fazer um aditamento, negociar mesmo, né? Chegar e falar, olha, eu tenho uma responsabilidade aqui de proteger os dados dos meus beneficiários, eu preciso que vocês estejam comigo nessa, estejam aderentes, entendeu? Eu acho que nenhum prestador que se preze vai recusar, né? Também, até porque ele também tem responsabilidade, então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E esse comitê, ele pode acompanhar onde estão os problemas, pode propor melhorias, né, para o instituto, pode propor ferramentas, né? Vem um membro aqui todo ano participar para ver como é que tá, né? Vai em outros treinamentos e leva isso. Não, porque a gente sabe que tudo tem um custo, né? Não dá para todo mundo a toda hora estar participando de tudo. Mas você, né, dentro de um que a gente fala que é um agente comunicador, né, que a gente tem dentro da empresa. Sabe igual o brigadista que tem o chapeuzinho lá do bombeiro, que ele, em caso de incêndio, é ele que vai chamar todo mundo? É a mesma coisa, né? A gente pode pôr alguém que vai acompanhar a legislação, que vai estar antenado nesse assunto e vai compartilhar. Eu não preciso criar um cargo necessariamente, um departamento. A gente pode aproveitar as pessoas que têm ali no dia a dia, que têm conhecimento, para fazer esse tipo, né? Um comitê não vai, né? Você pode reunir esporadicamente. Qual que é a periodicidade lá de vocês? Mensal, então, né? E todo mundo leva as dificuldades que está tendo, leva as novidades que tomou conhecimento e faz isso, faz um treinamento semestral, faz alguma coisa para que todo mundo que sempre vem gente nova, né? E está preparado para essa realidade. A gente nunca vai conseguir chegar no 100%, né? Quisera nós, em tudo na vida, né? Mas se a gente fizer 10, começar fazendo 10, começar fazendo 20, um dia a gente alcança aquilo, o nível que a gente consegue, né? De maior segurança, né? É um trabalho de formiguinha de dia a dia. É principalmente um trabalho de conscientização, de cultura. É dia a dia, né? É de informação, de treinamento, certo? Vamos nos adiantar aqui, senão eu não consigo concluir. Ele vai bater aqui a hora do almoço e nós vamos ficar aqui. É. Tudo bem até aqui? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos seguir? Hã? Oi? Ah, tá o telefone. Então, assim, aqui está a grande pergunta, né? Por que o poder público, né, o serviço público tem que se adequar à LGPD? Primeiro que assim, né, no caso dos institutos, a base de dados e o risco de vazamento é enorme, né? Porque você tem, né, hoje a previdência, tanto a previdência social como o regime próprio, o regime complementar, sabe, tem uma importância no PIB nacional né, enorme, entendeu? A gente, né, mantém assim mais de 30, 40%, né, da renda do país. Então, assim, é, o foco né, das empresas financeiras, de investimento e tudo mais é assim enorme, né, em cima dos institutos, das entidades de previdência. Então, a responsabilidade é muito grande, né? Então, assim, e os dados que normalmente se precisa, somente lá, né, para fazer cálculo atuarial, sim, é praticamente a vida da pessoa, né? Porque assim, eles têm, né? Não sei se todo mundo tem afinidade aqui, já viu, né, com essa questão do cálculo atuarial, eles têm que fazer um cálculo diante do que a legislação, né, com o direito que está lá na legislação em relação ao acúmulo de recursos necessários para conceder aquele benefício, né, durante a expectativa de vida da pessoa. Então tem que calcular
todo o pacto laboral, né, toda a época de trabalho, de serviço, e considerar ainda, né, a projeção de expectativa de vida e de dependentes e de índice de invalidez, enfim. Eles usam então eles usam cálculos estatísticos para poder chegar numa precisão, né, de valor necessário que eles precisem para dar conta disso. Teoricamente falando, se eu estiver errado, você me corrige, né, não é minha área, mas assim, esses 25 anos de previdência a gente acaba permeando um pouco para todo lado, né. Então é isso, então assim, então imagine quanto de dados eles não precisam para chegar nessa resultado. E não é uma coisa também que, fez uma vez e acabou, não, né, eu acredito que vocês anualmente também, né, igual né, nas demais. Então assim, é muita informação, né, tanto informação financeira de benefício, quanto informação da vida da pessoa, né, então são muitos dados que vocês se responsabilizam. E porque a LGPD, que é a lei, não eximou os órgãos públicos da responsabilidade, tá lá. Então assim, tanto pelo interesse do beneficiário, quanto que pela obrigação legal mesmo. Podemos pular. Então aqui, né, já tô dizendo aqui que, conforme eu já falei para vocês, é previsão expressa na LGPD, e também porque vocês também têm exigências próprias, né, tem a lei de acesso à informação, licitação, dentre outros temas, né, no âmbito municipal, estadual, federal, enfim. Aquilo que eu estava dizendo para vocês, o grande desafio, né, de do conflito de normas, né. Sempre que a gente tem um conflito de normas, a gente tem que fazer uma análise teleológica, que a gente chama em direito, né, ou seja, o que que se pressupõe, o que que se sobrepõe a quê, e qual é a finalidade, né. Isso é internamente de cada um de vocês, né. Eu não tenho, como eu já disse, a gente não tem como dar uma receita única para todo mundo. Você tem que avaliar dentro do direito administrativo, do direito público, aquilo que é impositivo, e tentar, né, cumprir a legislação dentro do que é possível, né, aí avaliando o que é de cada um. Por isso, a necessidade de, né, a gente volta a repetir, de vocês terem isso normatizado, de fazer essas análises, né, cada vez não tem muito como fugir disso, né. Isso é importante para vocês, até para a segurança do trabalho de vocês, né. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode ir para o próximo, por favor. O aspecto externo, né, com relação ao cidadão, às empresas e outros estados, eu acho que a gente já acabou se adiantando nisso, né, com relacionamento a terceiros, ao próprio titular, né, a questão da reputação, né, esse exemplo da reputação, eu acabo sempre me antecipando, né, porque ele é extremamente importante, né, porque a credibilidade, né, de qualquer organização, né, é muito importante, né. Então assim, se aquela organização, estou falando de maneira geral, né, empresa, o né, o instituto, as entidades, elas não conseguem sequer preservar as informações que estão ali, que credibilidade que aquele cidadão, que aquele beneficiário, que aquele servidor vai ter naquela organização, né. Então assim, a questão da reputação, um dos principais impactos quando acontece um vazamento de dados, de informação, um tratamento indevido, o principal índice o que mais fica prejudicado é a reputação, né, e quando a gente perde reputação, a gente perde credibilidade, né. E perder credibilidade é muito difícil, né, de trabalhar, porque você começa a ter reclamações nos organismos representativos, associações, processo judicial. Então assim, a gente precisa zelar pela reputação para que a gente mantenha a credibilidade, e isso vale sempre, né, para nossa vida pessoal e para qualquer organização. Né, e porque é dever, né, da administração pública cumprir as leis vigentes, especialmente aquelas internas, que é o caso da proteção de dados de todo cidadão, né, não só dos municípios, mas, enfim, de todos os entes aí, né. Alguma questão aqui? Alguém quer colaborar ou podemos partir? Próximo, por favor. Bom, aqui também acho que eu já me adiantei, né, são os desafios de implantar, né, a LGPD no setor público. Você pode pular, por favor? Então eu vou aqui
contextualizar muitos exemplos que eu já dei anteriormente, treinamento e capacitação. Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho programação na minha empresa, no meu instituto, para fazer essa adequação, né? É aquilo que eu falei, gente. A gente não tem como colocar o alarme, como contratar uma empresa de segurança, bota um cadeado bem reforçado. Ou seja, eu não tenho como investir numa ferramenta sofisticada. Vamos fazer em casa, né? Vamos nos reunir, criar um comitê, né? Que vai se reunir uma vez por mês. Acho que não vai pesar para ninguém. Vamos acompanhar lá, né? A legislação no site da Autoridade Nacional de Dados. Quem for no treinamento, quem for em congresso, compartilha, né? Aquilo que recebeu com os demais, né? Quem tiver. E assim, eu acho que sempre tem ali, né, dentro do pessoal que trabalha, alguém com mais afinidade para o tema, né? E consegue disseminar isso com os demais. Igual lá na Brigada de Incêndio, né? Que ele tem que receber o treinamento lá do bombeiro e repassar para os colegas, né? E se alguém tem alguma dúvida dentro da empresa, já sabe que ele que é o agente, né, disseminador e que ele pode fazer consultas específicas, se tem uma consultoria, se não tem, se tem, né, pode ver com outros organismos parecidos, né? O DPO, gente, é difícil, né? Você vê, eu vi uma aqui, né, que tem alguém, eu desconheço que, na verdade, acaba não se cumprindo, né? Mas o DPO não precisa ser necessariamente alguém contratado, né, de fora, pode ser alguém de dentro que faça esse papel. Quando eu estive aqui, não sei se alguém ainda tem alguém da outra palestra, quando foi lá em Lindóia, né? Eu falei, olha, vocês podem fazer um e-mail, né? Lá, colocar no site e faz um e-mail, DPO, arroba, o e-mail de vocês, né? A extensão lá do e-mail de vocês. Ou seja, se tiver algum problema, contate e coloca o e-mail. Entendeu? Então, assim, existe. Sim, não é o ideal, não. Mas já é um exemplo, né? É uma ferramenta de que, se ele tiver algum problema com relacionamento aos dados dele, ele tem um canal de atendimento, certo? Específico, né? Isso, se vocês tiverem ouvidoria também, né? Tem algum canal de ouvidoria, vocês podem também direcionar isso para a ouvidoria. Então, assim, a gente sabe, né, que todo mundo, né, que quisera que todo mundo tivesse uma estrutura para absorver tudo isso. Mas quando a gente não tem, a gente pelo menos fazer os workshops, indicando que as pessoas não deixem os documentos espalhados, que tem essa consciência de que não pode acessar dado, não pode ficar compartilhando dado no celular, entendeu? Pelo menos essas coisas mais simples que a gente pode evitar alguma coisa interna que poderia ser evitável sem muito investimento. É... É óbvio que a gente não consegue fazer nada disso sem o envolvimento de gestão política, né? De gestão de quem está na gestão né? Quem tem poder de gestão em todas as suas escalas, né? Quem tem poder de gestão, seja desde lá de cima até o microgerenciamento, a microchefia, tem que estar envolvido com isso, né? Porque não tem como a gente implantar essas melhorias, implantar essas questões sem o envolvimento do corpo gerencial, né? Do corpo diretivo, gerencial. As pessoas que são incumbidas têm que ter consciência dessas obrigações e dessas questões para que possa dar direcionamento, né? Dar orientação nesse sentido. Até aqui tudo bem? Alguém quer colaborar com alguma coisa, alguma pergunta? A gente pode adiantar. Aqui a gente passa de novo pelaquela grande questão, né, que é a lei da informação, que é o princípio da publicidade, né, do direito administrativo, versus a LGPD. Eu acho que, pelo adiantado da hora, a gente já entrou no assunto, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode conversar, mas eu acho que é isso. É fazer a análise internamente daquilo que você tem realmente a obrigação de divulgar, e se eu não estou divulgando coisa a mais do que eu deveria estar divulgando, né? Sem necessidade, sem adequação, né? Podemos pular, por favor. Então, ó, né, assim, para quem não tem conhecimento, a Lei de Acesso à Informação, ela foi criada para garantir o acesso às informações de interesse pessoal do cidadão, né, bem como de interesse coletivo, com informações relativas a gastos públicos. Então, gente,
não é porque eu estou, como se diz, diante dessa, né, dessa legislação, que eu posso sair expondo todo tipo de dado e todo tipo de informação. Se a legislação disser que eu tenho que divulgar o rendimento bruto, eu vou divulgar o rendimento bruto. Eu não preciso divulgar o que ele tem de adicional, o que tem. Você está entendendo? Assim, um exemplo, né? Se a legislação disser que eu tenho que divulgar, que eu tenho que o quê? Né? Tem uma legislação de acesso lá no meu ente, que obriga a divulgar e X, Y, Z dessa informação. Então, eu vou divulgar X, Y, Z, eu não vou divulgar aquilo, eu não vou pegar toda aquela base que está na informação, né, do pagamento, entendeu? Porque é mais fácil e colocar lá, né? Eu vou, porque senão complica mais ainda, entendeu? Então, assim, eu vou atentar aquilo que realmente a legislação determina, né? Por outro lado, a LGPD, a gente já falou que é o direito que ele tem, né? Todo cidadão tem da sua privacidade de dados. E aqui a gente, né, resumidamente contextualizando, uma lei não revoga a outra. Não existe conflito aparente, né, das duas leis, até porque uma preserva a questão do direito público e a outra o direito individual. E elas se complementam, né? Então, os acessos às informações e a proteção de dados pessoais, você tem que fornecer as informações sem expor o que a gente está falando, né? Sem exatamente aquilo que o lado público exige, sem passar. Eu não vou pegar e expor todo o cadastro ali, que não é o caso, entendeu? Então é isso. Mas eu confesso para vocês que é uma tarefa, um desafio. Não é uma tarefa fácil. Próximo. A gente, eu normalmente vejo, sempre eu vejo, assim, treinamentos, eh, workshops e tudo mais, né, sobre LGBT. Normalmente eu vejo, assim, sem querer, né, ser crítica, eu sempre vejo o pessoal começando pondo medo. Eu não cheguei aqui pondo medo em vocês. Eu não é. Falei, vamos bater um papo, vamos, vamos, vamos nos entender com essa questão de dados. Mas o que a gente vê? Você pode ser multada, multa não sei de quanto, sabe? Eu acho que existe a penalidade? Existe essa questão como é que se diz? Das multas, das consequências, sim. Mas eu acho que, antes de tudo, existe a questão da consciência, da gente estar consciente da nossa obrigação de treinar, de melhoria. Ó, sempre quando a gente vai implantar alguma coisa, né, fazer um projeto de adequação, fazer alguma coisa, é como se a gente trocasse o guarda-roupa lá da nossa casa, né? E aí a gente vai ter que pegar tudo aquilo que está lá no armário, tirar dali e fazer uma limpeza. É ou não é? Quando você faz um projeto de adequação, quando você faz uma melhoria, você acaba identificando coisas que você nem precisa. Talvez você estava lá no seu arquivo com um monte de documento lá, fora da tabela de temporalidade. Todo mundo tem tabela de temporalidade para guardar documento? É. Então, assim, você tá com um monte de coisa lá, quando a gente vai reformar o armário, né? Tem um monte de roupa lá que você já não usa, ocupando espaço, sabe? Então, assim, você vai fazer uma melhoria, né? Você, ao levantar todas essas questões, você vai passar por todas as suas atividades e você vai melhorar. Você vai ver que ali está faltando coisa, você vai voltar para o seu manual de atividades, você vai ver que está faltando informação ali de atividade que mudou o formato de fazer, que tem informação a mais, que você está guardando documento a mais, tem gente que terceiriza, né, a guarda de documentos. Está pagando lá para a empresa de guarda de documento, guardar documento que nem precisava mais. Então, assim, é sempre uma oportunidade da gente melhorar, entendeu? Os nossos procedimentos, entendeu? Então, toda vez que a gente vai ver, vai revisitar as normas, a gente vai adequar, a gente não acaba só cumprindo aquela obrigação da lei, a gente melhora também os nossos fluxos internos, os nossos normativos, né? É uma oportunidade de melhorar. Só que, assim, eu tenho que trazer aqui para vocês, né, as questões das consequências. Então, assim, pode ter advertência, pode ter multa, publicação por infração, bloqueio de dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização, eliminação de dados pessoais a que se refere a infração, porque a pessoa que se sente prejudicada nos seus dados, ela pode ir lá
na Autoridade Nacional de Dados e fazer uma denúncia e tem um processo administrativo que vai apurar. Impactos na imagem da gestão pública, né? Porque é difícil, né? Ser um instituto, né? Porque ao mesmo tempo tem uma característica pública e tem que entregar um serviço que não é fácil, né? Então, assim, vocês têm, né, que funcionar teoricamente como uma empresa, né? No dia do pagamento o dinheiro tem que estar lá na conta, tem o prazo para conceder o benefício, e vocês têm toda uma dificuldade de um órgão público por trás, né? Então, assim, tem que funcionar, tem que ser eficiente como, né, o serviço, né, como o serviço privado, porque vocês têm que dar conta do recado e ao mesmo tempo tem que observar diversas questões públicas, né? Então não é fácil, né, a vida. E além do que, tudo isso ainda tem os milhares de processos judiciais e administrativos que se acumulam aí né, eu acredito que assim como todos os institutos de previdência, a maioria, difícil quem não tenha as reclamações judiciais aí, né, desde um simples cálculo até considerar essa aplicação da legislação, periodicidade, enfim, né? Sempre, porque a legislação sempre deixa margem para questionamentos e tem sempre uns especialistas que, né, preparados para questionar todo tipo de reforma e de legislação, né? Então, assim, fora a gente tem que enfrentar tudo isso, ainda até pode ter indenização por dano moral e tudo mais. Então, assim, acho que a gente pode evitar essas questões, né? Fazendo o nosso dever. E assim, uma das questões que a legislação fala, que ela vai atenuar a multa e a advertência, quando você faz os projetos, mesmo que vocês façam em casa, não tenham uma consultoria, é vocês deixarem um dossiê pronto, entendeu? Quando vocês fizerem workshop e treinamento, pega a lista de quem participou, o nome do treinador, deixa um workshop, deixa um dossiê pronto, porque se vocês tiverem uma fiscalização, pode atenuar, entendeu? Porque quando a gente está no campo da conformidade, do compliance, a gente está no campo do dever ser, né? A gente faz tudo para evitar. A gente não consegue evitar necessariamente. Eu não tenho, né, como evitar necessariamente, né? Eu não tenho como evitar que um carro suba na calçada e me atropele, né? Mas se eu andar na calçada e passar na faixa de segurança, eu vou diminuir o risco que isso aconteça. Se eu atravessar pelo meio da rua, eu vou aumentar o risco, entendeu? Então a gente trabalha nesse sentido. A gente trabalha no sentido de utilizar ferramentas para que diminua o risco de uma ocorrência, entendeu? A gente não tem como evitar 100%, porque depende de vários fatores. Mas se vocês tiverem isso de forma organizada, esse dossiê de que vocês estão fazendo, o pouco que seja, mas deixa de forma organizada, porque se tiver alguma coisa, vocês têm como apresentar de que vocês estão fazendo o dever de casa. Próximo. Bom. 10 minutos, né? Mas eu posso seguir, porque já teve perguntas? Ou vocês querem? Eu teria, como a gente bateu papo e tudo mais, eu teria um tempo para dar de pergunta para vocês, ou a gente pode concluir aqui? Tá bom. Então, assim, aqui a gente vou contextualizar os diversos exemplos que eu já dei, né? Recomendações: criar ou revisar termos de contrato, procedimentos, política de privacidade e regulamentos. Aditar contratos, estruturar rotinas para a seleção de pessoal, revisar regulamentos para definição de competência. Essa definição de competência, gente, é muito importante. Por quê? Porque isso vai orientar a tecnologia da informação a definir perfil de acesso, entendeu? Então, não adianta nada eu pedir para a TI definir perfil de acesso se eu não tenho um documento de definição de competências. Avaliar a necessidade da obtenção de consentimento dos titulares, porque o consentimento expresso, ele precisa ter muito cuidado, porque você tem começo, meio e fim, tá? Não pode pegar um consentimento só por pegar. Atentar para a clareza, a transparência, a boa-fé na elaboração de todos os instrumentos jurídicos, né? O que são instrumentos jurídicos? É tudo uma normazinha que você faz interna até a lei, né? Então, assim, regulamento, regimento, contrato, tudo é instrumento jurídico, é tudo que normatiza, regramenta alguma coisa. Próximo, por favor. E aqui eu vou dar algumas dicas, contextualizando todas essas sugestões, vou dar algumas dicas de boas práticas, né? Orientar, né, que é um dever do servidor público, orientar o titular de dados a encaminhar as demandas para a ouvidoria, lembra que eu falei? Para os órgãos, ou seja, ter esse facilitador
né, do servidor. Publicação de dados pessoais, cuidado redobrado na publicação dos dados, pois não sabe que serão os destinatários que vão acessar essas informações. Armazenamento dos dados. Não armazenar dados de forma desnecessária. Então, não é para pegar aquele processo que está ali, aquela análise, e colocar lá na área de trabalho de forma desnecessária. Se ele tem lá dentro do sistema um lugar para ficar armazenado o RG, o CPF, perdão, o RG, o CPF, o comprovante de residência, lá dentro do sistema, se você tem um sistema para armazenar, é para ficar lá dentro, não é para você trazer esses dados, esses documentos lá para a área de trabalho, para um outro, né? Colocar no WhatsApp para mandar para o amigo, entendeu? Por quê? Porque você está abrindo possibilidades de desvio, né, desses dados. A finalidade, por que e para que se coletam os dados pessoais? Está no artigo 2º da lei. Esses dados podem estar em meio... Aqui o que eu falei, os dados não são só, né, os números, as informações. Eles podem estar em dados físicos, papéis, meios digitais, informatizados, e-mails, celulares, planilha, Excel, Word, PDF. Então, você faz uma planilha lá, né, de dados para, sei lá, fazer um relatório lá que a diretoria pediu. Aí você coloca CPF, RG, e manda numa planilha de Excel, manda isso por e-mail, aí manda, copia a área tal, copia o fulano, copia o assessor lá, não sei de quem. Gente, né, você está abrindo um leque de possibilidade de vazamento de dados enormes, né? Então, assim, né, faz lá um link, né, necessário para só quem tem acesso utilizar. Eu sei que, assim, no dia a dia é tudo muito difícil, né? Mas, assim, acho que aqui a nossa finalidade é colaborar com vocês e dar exemplos de coisas que às vezes a gente está fazendo de maneira, né, de maneira automática sem perceber. Próximo, por favor. Verificação. Se os dados solicitados são indispensáveis aos fins que se destinam. Se a finalidade está específica e foi informada ao titular. Se a legislação está sendo observada para a coleta e armazenamento dos dados. Entendeu? Então, precisa verificar se aqueles dados que vocês estão colhendo, se eles estão tendendo à finalidade. Está colhendo para quê? Para que você precisa? Né? Você está utilizando esse dado para alguma coisa? Se você não está, não tem porque está ali na sua base de dados. Né? Interações e transações não identificáveis. A concepção de projetos, programas e tecnologias de sistemas de informação e comunicação deve começar com interação e transação não identificáveis, como padrão, minimização das informações. É aquilo que a gente fala. Sempre que possível, a gente tem que ter minimização desses dados, entendeu? Não é porque eu vou precisar mandar para o atuário XYZ dados que eu vou pegar toda a minha base de dados que nem interessa para ele e vou mandar. Teoricamente, eu teria que filtrar isso, né, de uma forma, né, minimizada. Eu estou falando aqui, né, como uma consultora de governança, de instrumentos, né? Se tiver alguém da tecnologia, pode me ajudar. Mas, assim, o que a gente, né, tem conhecimento é que existem ferramentas, né, de tecnologia da informação, desde mais simples a mais sofisticada, que podem contribuir nesse sentido, entendeu? De minimizar esses dados, de só quem tem realmente está autorizado a acessar, identificar esses dados, né? Sem que isso fique claro e notório para todo mundo. Conscientização do servidor, isso é por meio de treinamento, é o dia a dia, é o que eu falo. LGPD, proteção de dados, não é uma coisa acabada, nunca vai estar acabado. É como todos os outros questões que você tem na sua empresa de treinamento, de várias coisas. Sempre tem gente nova, sempre tem modificação na legislação, então precisa constantemente estar com os normativos, com treinamentos adequados. O último, por favor. Formas de comunicação. Deve-se utilizar preferencialmente canais oficiais, em detrimento dos particulares. Lembra? E-mail particular, WhatsApp. Gente, você, principalmente gestores, vocês têm que se atentar a essa questão de ferramenta particular no uso do trabalho, entendeu? Ainda que possa facilitar, é um risco muito grande. Eu acho que o ideal é utilizar sempre as ferramentas oficiais do instituto, sabe?
Teams, e-mail, e não permitir que fique se compartilhando, criando grupos em ferramentas pessoais, né? Processos eletrônicos, análise cuidadosa de dados que estão sendo tratados, identificada a necessidade do nível de sigilo em sistemas, a fim de melhorar e resguardar os direitos de dados. Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente pode, diante da vulnerabilidade de insegurança, verificar o que eu preciso investir em termos de nível de ferramentas que me possam dar segurança e fazer testes, né, gente? Porque não adianta comprar a ferramenta e não testar. A gente precisa testar um nível de vulnerabilidade, precisa testar os sistemas, precisa estar adequado. Formulários físicos, se por algum motivo existirem formulários do cadastro físico, para algum procedimento, lembrar de utilizar papel quando a informação for inserida, de inutilizar, né, o papel quando a informação for inserida no sistema adequado. Então, se você tem a prática de primeiro colocar no papel e depois levar isso internamente para o sistema, não tem necessidade mais de você ter o papel, né? Então, você pode inutilizar. E aí, inutilizar, gente, não adianta deixar lá como rascunho, porque o outro vai pegar e vai ser, né, já vai dar um problema. Então, aqui eu acho que eu tenho, né, trouxe para vocês aí né, alguns exemplos que eu, né, me deparei aí desde que a gente começou a fazer projetos de adequação, de vivência, né, eu trabalhei muitos anos dentro de entidade, então a gente tem né, acho que a minha função aqui é contribuir, é colaborar, né, com vocês, é dar exemplos, trazer, discutir, assim, eu acho que foi bacana um colega trazer para o outro, uma experiência de outro, enfim. Acho que a gente pode compartilhar essas informações e de repente, assim, aquilo que a gente acha que é muito difícil de fazer, é impossível, começar um passinho, né? Só se sobe a escada toda, começando pelo primeiro degrau. Então, eu espero ter trazido aqui para vocês, ter contribuído, né? Ter interagido com vocês e também vou levar a experiência de vocês, agradeço, né? Espero que tenha sido um momento bacana da gente trocar experiência e espero, né, encontrar com vocês em uma próxima oportunidade. Tá bom? Muito obrigada. Você pode girar, vou deixar aqui os dados de contato lá do escritório. Bom, agradeço aí a colaboração de vocês. Obrigada.